Prezada irmã, prezado irmão, a paz de Cristo. O evangelho que a liturgia nos oferece hoje, extraído de Mateus 16, 13 a 23, não é apenas um texto para ser lido, é um espelho onde somos convidados a enxergar a nossa própria alma, a nossa própria fé. É uma passagem densa, dividida em 3 atos dramáticos que se complementam e se corrigem, nos revelando tanto a majestade de Jesus quanto a fragilidade da nossa humanidade. A grande pergunta de Jesus e a resposta que fundou a Igreja. A cena começa em um lugar inusitado, Cesareia de Filipe. Não em Jerusalém, não em Nazaré, mas em um local de poder pagão, onde estátuas de deuses romanos e do imperador competiam pela atenção das pessoas. É nesse cenário de múltiplas divindades e ideologias que Jesus decide confrontar a questão central de sua missão. Ele pergunta aos discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" A resposta deles é um eco do que as pessoas pensavam. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. As pessoas viam em Jesus um grande líder, um profeta de Deus, alguém que falava com autoridade e realizava prodígios. Ele era um personagem notável, mas ainda assim um homem. Esta visão, mesmo que respeitosa, falhava em captar a sua verdadeira identidade. Mas Jesus não se contenta com a opinião pública. Ele se volta diretamente para o seu círculo mais íntimo e faz a pergunta que ecoa em cada um de nós: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Essa pergunta não é sobre o que os outros pensam, mas sobre a nossa experiência pessoal e a nossa convicção. E, de repente, em meio ao silêncio dos outros, a voz impetuosa de Simão Pedro irrompe com a resposta que a Igreja professa até hoje: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa não é uma resposta humana, é uma revelação divina. Como o próprio Jesus confirma: "Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus." A fé não é uma conclusão lógica, mas um dom, uma luz que o Pai acende em nosso coração. E a resposta de Jesus a Pedro é monumental. Ele o chama de Pedro, Kéfas, rocha em aramaico, e sob essa rocha, a sua confissão de fé, a Igreja é edificada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro recebe as chaves do reino dos céus, simbolizando a sua autoridade e a missão de ser o guardião da fé. A fé verdadeira em Jesus, o Filho do Deus vivo, é a rocha que sustenta a Igreja e que o mal jamais conseguirá derrubar. A revelação da cruz e a nossa resistência humana. O segundo ato do Evangelho nos mostra a fragilidade humana em sua mais pura forma. Logo após a grande revelação e a promessa a Pedro, Jesus começa a falar abertamente sobre o que o esperava em Jerusalém: o sofrimento, a rejeição, a morte e, ao terceiro dia, a ressurreição. Pedro, o mesmo que havia recebido a revelação divina, não consegue aceitar essa ideia. Ele, que acabara de ser chamado de rocha, age com a lógica humana, com o coração cheio de medo. Ele toma Jesus de lado e o repreende, dizendo: "Deus não permita tal coisa, Senhor, isso jamais te acontecerá." A visão de Pedro sobre o Messias era de um rei vitorioso, de um líder poderoso que destruiria os inimigos de Israel e restauraria o reino. A cruz, o sofrimento, a humilhação, tudo isso não se encaixava nos seus planos. Ele queria a glória sem a dor, a vitória sem o sacrifício. E a resposta de Jesus é chocante. Aquele que havia chamado Pedro de rocha, agora o chama de Satanás. "Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens." A palavra de Jesus é dura, mas necessária. Ele não está se referindo a Pedro como o diabo, mas está repreendendo a tentação que vem através dele. A tentação de se desviar do caminho da cruz, o único caminho para a salvação. Pedro, ao rejeitar o sofrimento, estava agindo como um instrumento do tentador, que queria evitar que o plano redentor de Deus se cumprisse.
Jesus nos ensina que a lógica humana muitas vezes é um obstáculo para a lógica divina, que a glória de Deus se manifesta na fraqueza e que a vida plena só se encontra através da entrega e do sacrifício. A grande escolha: pensar as coisas de Deus ou dos homens? Este evangelho nos coloca diante de um desafio profundo. A pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Permanece. A primeira resposta, a de Pedro, é a base da nossa fé. Ela nos convida a confessar, com a graça de Deus, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. É um convite a crer não apenas em um homem, mas na divindade que se fez carne por nosso amor. A segunda resposta, também de Pedro, nos alerta para o perigo de seguir a Deus apenas com o nosso entendimento limitado. O nosso coração, com as suas boas intenções, muitas vezes rejeita o caminho do sofrimento e da renúncia, o único caminho que nos une verdadeiramente a Cristo. A tentação de querer um evangelho sem cruz, uma vida cristã sem sacrifício, é constante. O evangelho de hoje nos chama a olhar para a nossa própria vida e responder a essa pergunta: onde eu estou? Na confissão firme de que Jesus é o Senhor ou no medo de aceitar o sofrimento redentor que Ele nos oferece? Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, professar a nossa fé com a mesma coragem de Pedro e, ao mesmo tempo, ter a humildade de seguir Jesus, mesmo que o caminho nos leve pela via sacra. Amém.